E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Clube do Livro, aqui dentro do canal Regra de Três. Eu sou Francisco Stelzer. Eu sou a Júlia Salzano. E eu sou Luísa Valezin. Estamos aqui no capítulo número 3 de O Esboço de Rachel Cusk. Que é um dos livros mais bonitos que eu já vi. Tem uma capa maravilhosa, não tem a versão física, mas ela virá. Eu preciso desse livro na minha estante, porque ele é muito bonito. É o tipo de livro. É tipo, quando uma pessoa fala, qual é o seu livro favorito? E é aquele livro que não é conhecido. Tipo, você não fala 1984, entendeu? Você vira e fala, Sim. Esboço. Porque daí a pessoa fica tipo, nossa, tipo. Que conta, Porque tá assim, se ligado? você fala um livro que é conhecido, tipo, a pessoa vai ficar tipo, Sim. Legal, aquela pessoa gosta daquilo, não sei o que, ela já faz minhas associações. Porque daí não tem aquele véu do mistério. Tá. Então vamos lá. A gente começa esse novo capítulo e a nossa querida narradora, né? Não tem nome, né? Ou tem? Não. A nossa querida A gente ainda narradora. acha que é a Raquel, porque, tipo. Na minha cabeça é a Rachel Cusk. Pra mim também. Pra mim ela. Bom, então a nossa narradora, talvez Raquel, talvez sem nome, começa a contar, né? Já dá um corte assim. Primeira coisa que eu pensei será que ela foi andar de barco com o cara do avião? Exato, eu fui voltar pra ler o segundo capítulo, tipo, só o finalzinho, só pra entender o que tá acontecendo. Daí ela tava lá no café e depois ela foi embora. E, tipo, ela ia andar de barco. Não, mas eu acho que ela ia. Eu lembro que ela ia falar. Ela ia demorar 15 minutos pra chegar no apartamento dela e depois ia andar de barco. Só que daí, tipo, nesse capítulo, ela brisar tanto que eu acho que ela demorou mais de uma hora lá, mas enfim. Pode ser. Mas o tempo é bem dilatado também, a gente não sabe. É tipo quando a série, a pessoa, tipo, tem que contar uma coisa pra outra, daí em vez de mostrar ela contando, mostra, tipo, a memória. Daí você entra no mundo da memória, daí depois você não sabe. Você não sabe o que foi contado pra ela. Como foi contado pra pessoa também, né? Porque só mostra a cena. Exatamente, eu tenho um pouco de agonia, porque eu fico. Pera, será que a pessoa contou que aquela pessoa ali do fundo tava, tipo, olhando estranho? Tipo, eu tô lendo. A gente tem mais informação do que a pessoa, sabe? Exato. Eu tô lendo O Morro dos Ventos Vivantes em contraponto. É muito bonito, né? Quando eu fui comprar, a mulher da Livraria Cultura falou, nossa, capa linda. Aliás, Livraria Cultura nos patrocina. Beijo. Ela falou, Aliás, você tá aqui vendo, tem nosso Instagram, 3 de Regra, tem nosso Facebook, 3 de Regra, tem nosso Twitter, 3 de Regra. Então, assim, siga a gente. Não tem erro. Não tem erro. E aqui, tipo, o livro... eu tô fazendo review de outro livro no negócio. Mas só pra falar que são lembranças de uma personagem secundária que conta a história do dos Vivantes. Só que ela conta, tipo, as palavras exatamente, e que nem você falou, tipo, mostra exatamente o que tá acontecendo no local. Só que eu fico pensando, tipo, a pessoa não lembra, tipo, faz muito tempo, ela não vai lembrar do que exatamente a pessoa falou, sabe? Pois é, eu acho... Enfim, né? Mas assim, tem que ter algum jeito de... voltando. Então já começa ela entrando num apartamento, né? Na entrada de um apartamento, que é o apartamento que ela vai ficar ali em Atenas. O que eu não tinha entendido, porque ela sai do avião e ela vai dar uma volta, tipo, com o cara. Eu não entendi muito. Eu achei que ela já tinha ido pra casa dela. Depois que ela chega do aeroporto. Tipo, parece que essa é a primeira vez que ela tá entrando. Mas... pode ser que não seja. Sei lá. Não, é que assim, eu acho que, tipo, esse terceiro capítulo, ele é a descrição do apartamento, enfim, que ela tá ficando. E da dona do apartamento. Que é a Clélia. Eu achei o nome diferenciado. Ela conta sobre o apartamento, mas se você perceber durante a narrativa que ela conta, ela fala de várias experiências que ela teve no apartamento durante o tempo que ela ficou no apartamento, sabe? Não necessariamente agora. Por exemplo, ela fala, quando eu entrava lá, já revirei tudo. Tipo, não foi naquele momento que ela revirou, entendeu? Mas... Sim. E eu acho que quando ela foi falar pra ir no café lá com o cara, acho que ela também foi meio atemporal. Então ela já tinha ido pro apartamento dela, foi andar com o cara. Foi tipo um momento, sabe? Entendi. Não, eu achei legal, porque ela já começa a falar sobre uma coisa que meio que pauta esse capítulo, que é sobre a coisa da ilusão e da realidade. Então ela já fala que ela está na entrada do prédio, e daí do outro lado da rua tem uma cafeteria. E nessa cafeteria tem as pessoas sentadas, só que também tem tipo, meio que aquelas fotos que são impressas na parede de umas pessoas sentadas tomando café. Então dá, tipo, a impressão de que é mais cheio e não sei o quê. Só que essas pessoas estão um pouco maiores que as pessoas, tipo, normais. Então, tipo, ela conta que ela acha engraçado que às vezes ela olha e ela fica, tipo, o quê? Tipo, as pessoas são gigantes e felizes, não sei o quê. E daí ela percebe que aquilo era uma ilusão e não é realidade. Então ela começa o capítulo falando disso. As pessoas da foto eram um pouco maiores do que o natural. E sempre, por um instante, quando se saiu do apartamento,
pareciam assustadoramente reais. Sua visão obscurecia por um momento a noção que se tinha da realidade, de modo que por perturbadores segundos você acreditava que as pessoas eram maiores, mais felizes e mais lindas que na sua lembrança. Então, basicamente, essa é uma das coisas que eu observei ao longo desse capítulo que fala sobre o contraste entre a ilusão e a realidade. Então, vamos continuar. Eu quero Hum. falar uma outra coisa em relação entre ilusão e realidade. Que assim, continuando no capítulo, ela entra lá no apartamento, ela analisa. Isso é uma coisa que eu anotei também. Ela analisa não a pessoa, mas sim a casa dela. Tipo. Mas a pessoa através da casa. Exato. Por exemplo, nas conversas, quando ela tava falando com a pessoa, ela já ia fazendo a análise da pessoa. Porque a pessoa tá na sua frente, você tá conversando com ela, enfim, é natural você fazer isso. Mas quando você entra na casa de uma pessoa, é engraçado você fazer essa análise pra tentar entender como a pessoa é. Isso eu E a queria Rachel fazer é muito, muito detetive, né? eu até escrevi aqui. Calma, eu escrevi aqui. Estilo Sherlock Holmes. Não sei se dá pra ver aqui. Eu falei, acabamos de sair isso de que eu ia Agatha falar. Christie É. e voltamos para mistério. Então, mas tem 3 coisas que eu queria falar com vocês. A primeira era em relação a esse negócio do Sherlock Holmes. Isso a gente acaba fazendo no dia a dia. Tipo, ela só tá descrevendo pra gente, mas isso a gente já faz inconscientemente. Mas o que torna esse processo mais legal é você fazer isso conscientemente. Então, por exemplo, você tá conversando com uma pessoa, daí você começa a analisar as coisas, tipo, o jeito que ela fala, enfim, o estilo dela, se tem alguma coisa. É que o Sherlock Holmes ele analisa tudo, né? Se a roupa tá rasgada, se não tá rasgada, enfim, tipo, pra tentar traçar um perfil. E é legal a gente fazer isso. Entendeu? Uma pessoa que você já conhece, mas é legal Entendi. você já perceber as características. Mas o que eu queria falar também em A relação gente a passa isso. batido em muita coisa, né? Mas eu acho que a gente passa batido. Eu já tentei fazer esse sistema de análise consciente. Luísa Holmes. Não querendo assustar ninguém. Mentira. Mas, não, mentira. Eu vi a série do Sherlock Holmes do Netflix, aliás, recomendo demais. Recomendo É muito. muito bom. Sim, Veja. Sherlock, é muito bom. Sim. Só que daí eu terminei a série, entendeu? Eu ficava tipo, Agatha Christie, o mistério, Daí Entendi. eu comecei a analisar Tá, as tipo, pessoas. pai, vem aqui, fala comigo. Daí você ficava Exato. o Tipo, bigode. eu quero sair de casa, tá ligado? Pra conversar com pessoas estranhas e analisar elas. Mentira. Mas é verdade. Então, voltando. Às vezes, uma coisa que eu percebi quando eu tô analisando as pessoas. Ficou meio estranha essa frase. É que sempre eu acho que aquela coisa que eu tô vendo é por coincidência. Vou dar um exemplo. Que Entendi. acontece, sei lá, no Sherlock Holmes, por exemplo. Que ele tá andando assim, ele vê um pedaço de papel no chão. E ele fala, isso tem relação com crime. Só que, tipo, tem todos os dias do ano pra ter caído esse papel no chão, entendeu? Porque aquele papel tem necessidade. Entendeu? Eles forçam um pouco. Sim, mas até a coisa pra ficar interessante também, mas. Não, sim, a mas gente eu acho tende que a achar que tudo é. por acaso. Então, quando eu vejo a descrição que ela faz no livro sobre o lugar, não sei, às vezes eu penso que você tentar achar uma lógica pra tudo. Não necessariamente essas coisas têm que ter lógica, sabe? Tipo, só porque ela Não deixou, sei lá, um necessariamente. prato sujo na pia antes de sair, não quer dizer que, tipo, ela é desorganizada, tá ligado? Pode ser que, Sim. tipo, tem uma emergência, não sei. Exato. Não, sim, eu entendi. isso é Tipo, nem verdade. tudo tem uma razão. E é porque eu acho interessante, né? Que esse capítulo. Todos os outros capítulos ele tava contando as histórias das pessoas, só que as próprias pessoas estavam contando a história. E esse eu achei legal porque ela tá meio que contando sobre a dona da casa, só que sem falar com a dona. Não é a dona da casa que conta, tipo, através da conversa. A gente queimou um pouco a língua, porque no último episódio a gente falou, tem uma estrutura muito, muito previsível, mas que a gente sempre vai ver as pessoas contando as histórias do mesmo jeito, as pessoas vão falar sobre a vida delas e a graça vai ser as histórias da vida. Aqui nos deparamos com um capítulo que não tem uma pessoa, é ela Aquela coisa que me sozinha. deu um tapa na nossa cara, falando não. Exato. Analisando o apartamento. E a princípio pode ser uma coisa simples, tipo, você fala, ela, tipo, é um filler, sabe? Eu anotei isso aqui. No começo você acha que é tipo aqueles capítulos, sabe quando você tá vendo uma série e eles não querem progredir na história, e eles querem meio que, tipo, ter mais um episódio, então eles só fazem, tipo, uma coisa off-topic, assim, só pra, tipo, sei lá, entreter e não ter que falar sobre a história. Só que daí quando você vai ver, ela falou tanto sobre uma outra pessoa que é quase como se fosse a mesma coisa de antes. Só que por outra, tipo, outra forma, sabe? E uma coisa que eu queria falar com vocês sobre isso é que, por exemplo, às vezes eu olho pro meu quarto e eu penso, tipo, é um quarto normal, não tem nada demais, tá ligado? Tem uma cama, tem um violão, mas, tipo, só, tem uma mesa e um computador, só tem isso. Mas eu fico pensando que, tipo, pra gente pode parecer normal,
Mas se você, por exemplo, se uma pessoa aleatória entrasse no meu quarto e, tipo, analisasse, tipo, dá pra perceber bastante coisa, sabe? Coisas que a gente não percebe. Então, por exemplo, se entrarem no quarto de vocês, tipo, e verem a sua vida. É tipo aquela frase lá, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. É tipo isso, só que pra quarto. Tipo, onde você vive, tá ligado? Diga-me o que tens no seu quarto. Diga-me onde tu vives e direi quem tu és. É meio Não, isso. não, sim, é isso que você falou. Tipo, tem muita coisa Não, que você pode sim. inferir através, mas não significa que tudo necessariamente tem um motivo. Tipo, só porque você, sem querer, deixou o bilhete do metrô em cima da sua mesa, não quer dizer que você é uma pessoa. Sabe? Isso não necessariamente diz uma coisa muito intensa sobre o seu. Ou é só porque a gente não vê isso profundamente, mas Ah, fica mas. questionamento. Mas eu acho que não, eu acho que tem muita coisa que é coincidência. Tipo, por que a cor da sua mesa é de tal cor? Às É. vezes você é uma pessoa que adora aquela cor específica. Às vezes é tipo, era a única que tinha na loja, sabe? Acho que pra chegar em algumas conclusões você precisa ver um bloco de coisas, não só uma coisa. Tipo, É. por exemplo, você vê a almofada dessa cor, você vê a mesa dessa cor, você fala, a pessoa curte essa cor, sei lá. Vulgo, se você vê meu armário tem só coisa amarela, daí você vê uma almofada amarela, daí você vê não sei o quê. É, E dá pra exato. inferir que a minha cor é amarela. Exato. Não, ou Então, talvez, tipo, a gente faz essas coisas e a gente acha que não é nada demais. Porque a gente faz tipo, inconscientemente. Só que aí, quando alguém olha de fora, talvez fique mais claro, assim, sabe? Tipo, do que. Sim, tem razão. É o trabalho do detetive, Eu não risos. sei, depende. Acho que é muito. Ver padrões. moral da história, Acho que não analise cada caso. pessoas. Mentira. Mas... Falando em detetive, eu ia falar uma coisa meio. Não sei se tem muita relação. Mas isso da gente, tipo, tá tão acostumado que a gente não presta muita atenção nas coisas. Sempre que acontece alguma coisa, tipo, de ter um crime, e daí a pessoa tem que fazer o retrato falado do criminoso, eu nunca ia conseguir. A Eu também pessoa te não. assaltou em um segundo. Como é que você vai lembrar o tamanho do nariz dela? Tipo, como era a Não, é sobrancelha, se era alto, se era baixo. Eu não ia conseguir. Também não. Se pedir pra descrever algumas pessoas da minha família, eu não vou saber. Como é que uma pessoa que eu vi um segundo na rua. Verdade, às vezes e minha mãe conseguir fala, ver. tipo, nossa, você encontrou alguém. Daí eu fiquei, sim. Daí a pessoa, como é que a pessoa é? Daí eu fiquei, tipo, sei lá, eu não. Você acha que eu presto atenção na pessoa? Não, tá ligado? Isso de retrato falado é difícil também, porque você tem que saber a particularidade do rosto da pessoa, sabe? Você não pode falar, ela tem um olho castanho, tipo, sabe? É, Tem que ser o formato do olho, sei lá, pra É. a pessoa ser reconhecível. sim. E também Então, ainda mais que, tipo, quando é você tá difícil. Eu não ia. num momento de tensão, tá ligado? Nem quando eu tô normal, eu presto atenção, imagina. Então, daí ela entra no apartamento e ela começa a falar que a Clélia. Engraçado, eu achei, como é que será que fica em inglês? Lilia. Lilia. Nome difícil. Enfim, que a Clélia é uma escritora que havia oferecido seu apartamento a um curso de verão para ser usado pelos escritores visitantes. Muito embora esses fossem para ela completos desconhecidos. E de fato era evidente em algumas características do seu apartamento que ela considerava a escrita uma profissão digna da mais alta confiança e respeito. Eu achei isso muito foda, tipo, a mulher tem respeito pela profissão de jornalista e logo ela se sentiu confiante em emprestar o apartamento dela pra jornalista, sabe? Escritor. Pra Sim. escritores. Isso é uma coisa que eu queria comentar também, é que ela, quando ela vai analisar a casa, né, dela, daí ela olha pra cozinha funcional e fala, nossa, ela gasta muito tempo aqui, ó. Ela vai num quarto que tem um beliche, daí ela fala, ela não deve ter filhos, porque um beliche é muito, que não tem personalidade. Sim, pessoal. É muito impessoal, tipo, pra ter um filho, assim, vivendo lá. Então, isso eu achei legal, assim, tipo, ela fazer uma análise mais geral, zona. Eu ia falar uma coisa em relação a... É que ela falou, né? Escritora, etc. É engraçado. E a escritora também, né? E é uma escritora que tá escrevendo isso, obviamente. Mas uma coisa que eu percebi em relação às escritoras que eu tinha uma percepção é a mistificação que a gente tem por trás das profissões. Isso eu acho uma coisa muito legal que eu Sim, percebi sim. no capítulo. Então, no nosso colégio tinha uma feira que iam vários escritores, você podia trocar ideia com eles, enfim. Eu lembro quando eu era menor, vulgo 3 anos atrás, 2 anos atrás, que eu ia atrás tipo, de escritores pra conversar, e eu sempre pensava, nossa, deve ser uma pessoa tipo, muito aberta pra conversar, deve ser uma pessoa tipo, comunicativa, que tem ideias legais pra gente trocar um papo, deve ser gente boa. Não sei, essa era a imagem que eu tinha de escritor, sabe? E quando eu fui conversar com um escritor sobre o livro dele, sei lá, tipo, ele foi mal grosso, tá ligado? Eu fiquei tipo, nossa, que cavalo, tá ligado? Eu só fui conversar sobre o livro dele. Não, mas é engraçado essa mistificação que a gente tem por trás das profissões, porque qualquer um de Sim. nós pode ser escritor. E é engraçado porque
parece que automaticamente, quando você vira um escritor, você automaticamente é uma pessoa, gente, boa, inteligente. Sim. Tipo, não seriamente, sabe? É. É muito engraçado como a gente constrói, tipo, esses papéis, né, de coisa. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu até anotei que eu queria dar. Que é, tipo, jornalista, por exemplo. Eu sou uma pessoa que respeita muito tipo, a profissão jornalista. Tipo, eu vejo que tem muita gente que é o contrário. Tem muita gente que odeia jornalista e fala, tipo, jornalista é tudo vagabundo, não sei o quê. Porque a mídia é somente, blá, blá, blá. Enfim, tem, tipo, uma coisa contra os jornalistas. Uhum. E eu, tipo, respeito muito os jornalistas porque eu acho que é uma profissão muito importante, tipo, na nossa sociedade. E é doido como, tipo, pra cada um, esse estereótipo dentro da cabeça é completamente diferente. Tipo, uma pessoa odeia jornalistas, eu adoro, tipo, sabe? E no fim, a realidade é como ela é, tipo, não importa o que a gente acha em relação ao jornalista, tipo, cada um dos jornalistas vai ser diferente, porque, tipo, por mais que todos sejam jornalistas e Sim. tenham coisas em comum, cada um tá, tipo, cada um tem a sua vida, sabe? É Uhum. muito É doido engraçado, quando eu pensar nisso. penso em jornalista, eu penso em uma pessoa, que quer ser atualizada e tal, tipo, e não necessariamente é isso, é engraçado. Tipo, acho que eu quis dizer é que quanto. Tipo, a gente adora criar grupinhos na nossa cabeça. Mas se você pegar as pessoas dentro desse grupo, por mais coisas em comum, tipo, sempre vai ter mais coisas diferentes entre essas pessoas do que coisas iguais. Então a gente pode pensar, alunos do primeiro ano do ensino médio do nosso colégio, por exemplo. A gente tem uma imagem do que um aluno médio é. Só que se você for pegar cada um, tipo, um tem uma mãe que trabalha do outro lado da cidade, o outro tem a mãe que trabalha do lado da escola, e sabe? E tipo, a gente Sim, é tão rápido a gente já fazer essa análise. padronização da pessoa. Eu acho que, sei lá, eu acho que às vezes afasta a gente um pouco de conhecer as pessoas, porque a gente fala, essa pessoa, eu já sei o que ela é, sabe? Quando na verdade, se Nossa, com você for certeza. parar pra falar com a pessoa, provavelmente você vai se surpreender. Aliás, você trouxe 2 pontos interessantes. O primeiro é em relação a isso de generalização. Tipo, por um lado é bom você generalizar, sabe? Se a gente sempre for tentar saber, tipo, mais das pessoas pra não Deve ser generalizar, biológico, né? deve Tipo, ser instintivo, leões exato. mal, sabe? Tipo, você Ou, tipo, cria, você sabe que tudo aquilo que você vê, que é daquele jeito, é uma ameaça pra sua sobrevivência. Então você. Não sei, deve ter alguma coisa evolutiva nisso. não, tem alguma coisa evolutiva, por exemplo, eu tenho uma tribo, minha tribo e a tribo de vocês. Daí eu vejo alguém da tribo de vocês, que eu conheço, que matou minha família, por exemplo. Você fala, que eu vou me meter com esses caras, sabe? Então, É, não é um. Entendeu? Deve ser por entendi. isso. Eu acho que talvez isso de generalizar a profissão não é mais uma coisa da sociedade, tipo, do que instinto. Tipo, talvez generalizar outras coisas. Porque pensa, tipo, não sei, eu sempre penso nisso, que a nossa profissão na sociedade que a gente vive é tipo, um negócio muito importante. Tipo, é um Sim, negócio que define as pessoas, e por isso que é generalizado. Então, entendi. sei lá, às vezes eu, tipo, eu já ouvi as pessoas falando, como é que essa pessoa fez isso se ela é psicóloga, sabe? Só que, tipo, é só porque ela fez faculdade de psicologia e estudou isso, mas ela ainda é É uma pessoa verdade. com todos os Aliás, coisas A gente ruins. faz muito essa distinção, né? Tipo, sei lá, tal pessoa é médica ou tal pessoa é professora, sabe? A gente já É, coloca a pessoa em outra como se as duas não fossem, mano. tipo, pessoas, sabe? tipo, Exato. podem fazer, tipo, tudo. Mas em relação a esse negócio que você tinha comentado, ô Fran, e fazendo relação ao que a Ju tinha comentado também, que você falou que as pessoas elas têm percepções diferentes da mesma coisa, né? Então eu acho que isso. Brisas minhas. Eu acho que isso tem muita relação com, por exemplo, os nomes que você quer dar pro seu filho, por exemplo. Tipo, eu quero dar o nome do meu filho de João, mas não somente só por causa do nome que eu acho bonito, sei lá. Entendi. Mas sim porque os Joões, os Joãos que eu conheci na Tem, vida certo. foram legais. Então, É, eu é relaciono verdade. essa palavra com uma coisa legal, logo meu filho tem que ser uma coisa. Entendeu? É uma ótima Sim. analogia, porque isso é muito forte, né? Tipo, duas pessoas, sei lá, podem odiar e amar um nome porque elas conheceram, sei lá, um Joaquim que infernizou a vida delas e conheceram um Joaquim que elas eram apaixonadas, sabe? Tipo, É. é Mas a gente muito tem doido. muita percepção disso em relação a. É engraçado, a gente generaliza as pessoas que têm o mesmo nome. Por exemplo, as pessoas que chamam Sim. Fábio, por exemplo, na vida. Eu tinha um amigo, quando eu era pequena, que chamava Fábio. E desde então eu sempre tenho essa coisa boa, e parece que os Fábios que eu conheço na minha vida, tipo, entram A nessa caixa de Fábios. percepção. Exato. Então é engraçado. Então, eu acho que, por exemplo, se eu conhecesse um outro Fábio, sei lá, eventualmente na vida, daí eu não vou- Uhum. eu vou com a mente aberta, por exemplo. Sei lá, você tem uma outra Entendi. recepção pra pessoa. Entendi. Após Ai, o é nome muito dela, né? estranho isso. Tipo. A gente gosta de colocar tudo em caixa, né? Tipo os biólogos lá do É. século não sei o quê. Fizeram 30 Nossa. mil, tipo, subseções de insetos
Porque a gente gosta de colocar na caixa. Mas, tipo, faz sentido, sabe? Igual a gente tem 1000 cadeiras e a gente sabe que todas são cadeiras, porque tem o nome cadeira. Tem 1000 Fábios e a gente sabe que todos são Fábios, porque o nome dele é Fábio. Tipo, Mas é engraçado a gente atribuir o nosso sentimento a uma palavra, sabe? Ou uma Sim. ideia. que é Não o que sei. acontece com a profissão que a gente tava falando agora há pouco. Tipo, você conheceu 2 jornalistas que você acha muito top e outra pessoa conheceu 2 jornalistas que ela odeia. E é isso. Tipo, sempre que ela conhecer um novo jornalista, ela vai ter uma primeira impressão diferente do que quando eu conheci, entendeu? É muito doido. Além disso, por exemplo, o nome do meu pai é o mesmo nome do irmão da Ju. Então, pra mim, o nome do meu pai é nome de pai, entendeu? Só, ponto. Mas pra Ju já é tipo o nome do irmão dela, entendeu? Sim. Assim, Daí quando você vê o engraçado. nome do irmão da Ju, você fica, como assim? Não é pai? Tipo. Como assim? Exato. Então ela entra na casa, né? Como a Lu falou, ela começa a observar várias coisas. E aqui tem uma das frases, que acho que é o mais simbólico, que me deu essa coisa de ilusão e realidade, que é o seguinte. Ela começa a olhar e ver uns barquinhos, de umas miniaturas de barquinhos, e ela fala: quando se examinava mais de perto, via-se que as velas estavam presas a inúmeros cordõezinhos, tão finos que eram quase invisíveis, e eles as haviam fixado naqueles formatos. Não mais de 2 passos eram necessários para passar a impressão de vento nas velas a visão da trama de finos cordões. Metáfora que, eu tinha certeza, Clélia pretendera que ilustrasse a relação entre a ilusão e a realidade, embora ela talvez não imaginasse que seu hóspede fosse dar um passo além, como eu dei, e estender uma das mãos para tocar o pano branco, que na verdade não era pano e sim papel, inesperadamente seco e quebradiço. Então ela fala dessa coisa da vela que parece que tem vento, se você olha perto uns canudinhos, sei lá, pra falar desse contraste entre a ilusão e a realidade. E daí eu associei com aquela coisa que ela tinha falado no começo, de ver as pessoas rapidamente do outro lado da rua, naquela parede da cafeteria, e, tipo, ter esse choque de, tipo, ah, meu Deus, isso era ilusão, não era realidade. Isso tem muita relação com tudo que a gente tá conversando em relação a grupos. Tipo, quando você vê o grupo Exatamente. de longe, você tem uma ilusão. Quando você conhece a pessoa, você entende. Sim. Olha só, E é muito isso, porque esse capítulo eu achei várias dessas coisas que mostram isso dela falar uma coisa de ilusão, então mais pra frente. Aqui, ó, ela fala sobre a coleção de música, né, da Clélia. E quando você colocava uma delas para tocar, o apartamento na mesma hora parecia aumentar 10 vezes de tamanho, até comportar um corpo orquestral inteiro, com sopros, cordas e tudo mais. Então, novamente, o apartamento, quando é enchido pelo som, é enchido pela ilusão de que você tá numa orquestra. Então, mais uma vez, ela fala sobre a realidade e a ilusão. E daí, de novo, mais outra coisa, ela tá passando pela casa e tem uma estátua de terracota que eu achei muito chique. Nossa, eu achei que era um apartamentinho. Eu E daí ela também. fala que tem, tipo, uma estátua de terracota que parece uma guerreira e sei lá o quê. E daí ela fala: ao contrário das pessoas na janela do café lá embaixo, a mulher de terracota fazia a realidade parecer por um instante menor e mais profunda, mais reservada e mais difícil de articular. Então, assim, é sempre essa questão de, tipo, ilusão, realidade e como a gente vê o mundo tipo, a gente tem uma visão imediata, que é uma ilusão, e depois que a gente olha mais a fundo, que a gente vê que aquilo era uma ilusão e que a realidade é outra. E a gente acaba desmistificando as coisas. Sim. Olha só. Quando eu li esse capítulo, eu falei pra vocês, né? Nossa, eu notei pouco e tal. E eu não tinha muito o que falar. E, tipo, eu não tinha percebido essas coisas, sabe? Tão mais profundas do que são, sabe? Da ilusão e da realidade. E aí, eu só queria falar uma coisa rápida sobre esse livro, assim, porque eu acho que ele é, tipo, muito denso nas palavras e, tipo, muito descritivo. Sim. E aí, eu acho que se você se distrai um pouquinho quando você vai ler, já, tipo, você perde umas coisas muito importantes, sabe? Tem que ter muita atenção lendo esse livro, assim. Acho que hoje, tipo, quando eu tava lendo esse capítulo, eu dei uma desviada, sabe, de atenção, sei lá. E eu perdi umas coisas bem importantes. Mas eu acho que aí que entra a importância de a gente discutir, sabe? Aliás, se vocês não estão lendo o livro e desejam ler com a gente, venha com a gente discutir também, porque... então, porque é muito legal, porque que nem a Ju falou, e o Fer também anotou essas coisas que eu também não tinha percebido quando eu tava lendo. E essa é a graça do Clube do Livro, entendeu? A gente discute justamente pontos interessantes que um pegou e outro não, e etc. Nesse livro é muito mais visível isso. Eu acho que na Agatha Christie, assim, era mais pontual. Era ou alguém morre ou alguém não morre. Aqui é ou você percebe uma sutileza ou você não percebe.
É Exato. Sim. muito. E é muito, tipo, às vezes vai de como você tá quando você tá lendo. Porque, por exemplo, no último episódio, quando a gente tava falando sobre casamento. Não, acho que no primeiro, enfim. Vocês pegaram umas coisas que eu tava, tipo, quando ele disse isso, tipo, eu não tinha, tipo, prestado tanta atenção, sabe? E daí Uhum. agora foi o contrário. Agora, tipo, Uhum. tudo bem que eu li agora há pouco, então tá mais fresco. Mas eu talvez estivesse mais concentrado, sei lá, ou procurando alguma coisa. Sim, é Porque, verdade. por exemplo, a Ju leu achando que a gente ia fazer do 3 e do 4. Então talvez ela, tipo, achou que não precisasse falar tanto do 3 porque ele era mais curto e tudo mais. E eu já tava com a cabeça Uhum. de Faz tenho que sentido. encontrar coisas pra falar sobre esse capítulo. Então É, pode ser pode isso ser. também. Eu acho que cada coisa que a gente lê nesse livro pode bater de um jeito diferente. Explico, tipo, as coisas que ela fala, o sentimento que traz do que ela fala pra gente pode ser uma coisa diferente. Não sei, eu acho que cada um tem sua percepção e quando a gente discute fica bem mais rica a experiência. Eu achei impressionante como esse capítulo é simples, tipo, só que a narrativa é densa no sentido de que as palavras têm muito significado. Aquilo que a gente já falou nos outros episódios. As palavras não são por acaso, sabe? Os detalhes. Tudo bem, às vezes você pode achar que ela é um pouco detalhista demais, mas ela não tá mostrando o detalhe só por mostrar. Ela tá mostrando com um objetivo. Então, por mais que pareça uma É. narrativa simples e só tipo, um tour. Gente, tour pelo apartamento. É. É, tudo que ela mostra tem um propósito. E eu achei isso Quando, muito legal. Mostra como é, ela é detalhista na escrita dela. Tipo, nada é por acaso. quando eu tava lendo, eu justamente pensei, tipo, nossa, ela tava indo tão bem com os capítulos, por que será que ela fez esse capítulo só, tipo, detalhando a casa, sabe? Que coisa chata e, sei lá, sem motivação. Mas depois, agora na discussão, dá pra perceber que era muito mais. Ainda mais com a nossa discussão além do livro. Deu pra perceber que é muito mais legal o ponto que ela trouxe do que pareceu antes. Então, mais um pouco, ainda, mais uma outra coisa que ela falou sobre ilusão. Eu não sei se foi meio uma brisa minha, mas ela tava falando que ela tava na varanda, né? Ou pelo menos em alguns momentos, porque a gente não sabe se é cronológico ou se é meio tipo um condensado de tudo que ela viveu na casa. Ela falou: certa vez escutei um farfalhar bem alto lá em cima. Quando ergui os olhos, vi que ela tava falando de uma pomba, estava se levantando. Enfiou a cabeça por entre o toldo das folhas e olhou para os telhados em volta. Então, com um estalo de asas, levantou o voo. Observei-a sobrevoar a rua e então pousar, após traçar um círculo, pousar no telhado em frente. Passou um tempinho ali, arrulhando, e então a vi se virar e olhar para o lugar de qual tinha saído. Após olhar para lá, tornou a abrir as asas e voou de volta. E com outro farfalhar alto e batidas de asa lá em cima, tornou a ocupar o seu lugar. Então a pomba saiu de um lugar, foi pro outro e depois voltou. A ilusão de que ela saiu pra fazer alguma coisa, porque ela saiu, ela pousou do outro lado, daí ela voltou, tipo, voltou. Então não sei se é muito arrasto, mas eu coloquei que isso é uma ilusão de Ah, eu achei exploração. legal essa reflexão. Se você A pensar, a Luísa achou que autora eu não arrastei. colocaria. Não, então, mas a autora não Análise. colocaria isso por nada. Exato. Tipo, falar que a pomba foi de um lugar pro outro e voltou só porque foi, Então, entendeu? porque ela Eu falava acho que que ela essa pomba colocou isso ficava lá pra. toda hora. E daí, eu acho que é por isso que eu tive, eu acho que faltou um pouco de contexto. Mas basicamente ela falava que ela olhava sempre a pomba tava no mesmo lugar. Todo dia a pomba tava no mesmo lugar. Daí quando ela finalmente achou que a pomba tinha saído pra fazer alguma coisa, tipo, a pomba atravessou a rua, pousou do outro lado, olhou pra trás e voltou pro mesmo lugar. Então não sei, eu acho que por isso que eu achei que tinha alguma coisa a ver com ilusão, mas. Ah, mas eu achei legal. Eu achei que foi uma boa reflexão. E a última coisa, a gente tava falando sobre as pistas, ela fala isso numa hora que ela tá falando sobre as gavetas. E ela fala: continuei procurando mais alguma coisa, uma pista, ou algo apodrecendo ou fermentando. Uma camada de mistério, caos ou vergonha. Não encontrei. Entrei no escritório e troquei as velas quebradiças. Então, assim, eu acho que ela descobre Clélia. tudo que tem pra descobrir. Tipo, ela acha que ela. Tipo, que ela já sabe quem é Clélia. Sabe? Não tem algo que ela ficou. Nossa, que interessante. Enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando, nossa, a narradora queria muito ter encontrado a Claire agora pra confirmar as Sim, expectativas exato. dela. Porque ela tava. Porque, pelo que ela falou, a Claire é uma pessoa bem objetiva. Então, ela comparou até, tipo, a playlist dela das orquestras como. Não sei bem se eu escolheria ficar sentado ouvindo uma sinfonia atrás da outra. Assim como não passaria a tarde lendo a enciclopédia britânica. E ocorreu-me que na mente de Clélia elas talvez representassem a mesma coisa, uma espécie de objetividade que surgia quando o foco se tornava a soma das partes humanas e o individual era apagado. Então,
Acho que é isso, a visão que ela tem da Clélia é uma pessoa que meio, tipo, não sei se sem graça. Ela queria um podre, um babado. Ela não encontrou um babado, Ela não ficou achou algo chateada. interessante. Eu acho que Ah, ela achou ela uma até coisa se desaponta, interessante. porque todas as outras pessoas que ela conversou tinham. Acho que ela queria ter descoberto, sei lá, uma traição olhando pro apartamento da mulher, porque. Tipo, nossa, tem uma calcinha embaixo da cama. Ai, pera. Tipo, a Clélia não é ninguém para a mente de imaginação e investigação da narradora. Raquel. Mentira, É, mas. Não sei, eu pseudo não. Tipo, por Rachel. exemplo, se eu entrasse na casa de alguém e visse que ela tem tipo, uma coleção de enciclopédia de orquestras, eu não acharia que essa pessoa é chata, tá ligado? E, tipo, sem interesse. Eu acho que se tivesse CDs de pop normais, daí eu acharia a pessoa chata, porque ela é meio. Mas como ela gosta de uma coisa diferente, eu até acho que isso. Por exemplo, ela até mesmo falou que nem ela leria, então eu acho que isso é um ponto diferente, sabe? Um ponto de interesse. Sim, mas vai ver não Uhum. surpreendeu ela, tipo, talvez se a casa inteira fosse uma decoração gótica e não sei o que, e daí ela fosse na parte de música e tiver, tipo, é coerente, sabe? Não é que Hum. tem alguma coisa tipo, nossa, por que ela tem metal pesado e tipo, a casa dela é toda fofinha, sabe? Entendi. Ela é coerente, ponto. Ela é Sim, coerente e objetiva. Entendi. Eu achei, sei lá, achei que Talvez a ela tava autora se procurando. decepcionou. Tipo, ela não Talvez. achou nada inesperado em relação a Claire. Será que também tem a ver com isso de, às vezes, a gente tipo, tem a ilusão, e daí quando a gente se, tipo, quando a gente se depara com a realidade, a gente vê que ela é muito mais sem graça do que a gente achava que ela era. Então, às vezes, sei lá, adoro esses vídeos quando tem, tipo, uma pessoa a favor do aborto encontra uma pessoa contra o aborto. E são duas pessoas que estão em bolhas sociais, que afirmam as informações dela, e daí quando elas vão se encontrar, tipo, elas têm uma, tipo, a cabeça daquela outra pessoa, a visão do outro é muito extrema, então aquela pessoa, tipo, ela tem mil expectativas sobre aquilo. E às vezes a realidade é muito, tipo, menos surpreendente do que a nossa ilusão, sabe? Às vezes a outra pessoa só é uma pessoa que discorda de você, é normal, sabe? Eu discordo de você. Eu sou essa Uhum. pessoa que discorda de você. Tipo, em relação É bom a. que tem debate, senão. Exatamente. Se eu É concordasse, não seria verdade. legal. Não, por um lado, sim. Às vezes você tem a ilusão de que o mundo é de doce, e sei lá. Não que sempre é assim. Não, tô Falando que. brincando, mas, tipo, às vezes você tem uma ilusão do mundo, ou de uma pessoa, ou, tipo, de algumas coisas, que você acaba se frustrando. Sim, isso acontece bastante, aliás. Criar expectativas, que chama. Mas, mas eu acho que, por exemplo, no que a gente tava falando em relação a você mistificar um grupo e depois você É ir verdade. explorar nas pessoas e tentar entender cada E se pessoa, eu acabo... surpreender. Isso acaba sendo muito mais É legal do que verdade. você só ter a ideia, sabe? Sim, sim. É Eu acho que verdade. mostra meio as duas coisas, né? Como a ilusão pode Uhum. ser uma coisa que surpreende, ou uma coisa que, tipo, te decepciona. Eu acho É que você aquilo, tem que não é a ter... realidade. No fim das contas, a realidade é a realidade. Exato. Eu acho que você tem que ter a ilusão como base. Não base, desculpa. Como referência primária, Eu secundária. acho que é inevitável. Tipo, a gente não. É natural da gente. Tipo, não tem como a gente não criar estereótipos das coisas. Ah, não, sim, exato. É a pessoa Tipo, talvez completamente a gente desconstruída, né? possa Mas melhorar no, tipo, ser mais razoável nos nossos estereótipos. Acho que é isso. Quanto mais acho que coisa. tem que ser consciente. Acho que esse é o É, ponto. exatamente. Tipo, Uhum. estereótipos são ruins em vários aspectos, mas se a gente for consciente de que eles são só isso, tipo, estereótipos, e não que Exato. aquilo. Assim, por um lado é bom, porque imagina, você tá num lugar estranho e tem um cara bêbado. Você não vai, tipo, chegar pra trocar ideia pra saber se ele é bonzinho ou não, sabe? Então, por um Sim, lado, essas coisas são boas, mas que nem você falou, às vezes você conhece uma pessoa. Eu acabo me policiando quando eu faço isso. Quando você vê uma pessoa e já cria um estereótipo e fala, não sim. tenho. Eu lembrei o que eu ia falar! Tá, vamos Ai, ver. Luísa! Moleque! Lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar é que, por exemplo, você conhece alguém, eu conheço alguém, eu namoro com essa pessoa, e eu tenho o estereótipo dessa pessoa. Pô, mesmo namorando, mesmo conhecendo a pessoa, você ainda tem um meio que um estereótipo por trás do que a pessoa representa. Tipo, essa pessoa é playboy, é o estereótipo de playboy, etc. Então, às vezes eu fico me perguntando, às vezes a gente pensa, nossa, as pessoas são meio chatas, sabe? Às vezes você vai conversar com as pessoas, você parece que já sabe tudo sobre elas. Só que na verdade não, tipo, se eu perguntasse pra vocês, vocês já conheceram todas as pessoas do mundo? Claramente, vocês iam falar não. Então por que, tipo, você tá achando que ninguém Sim, presta? Entendeu? sim, Tipo, não é só sim. porque você não conhece nada sobre as pessoas, você não conhece nada Sim. sobre todos os estilos de pessoas no mundo.
Então, você Aham. tentar generalizar todo mundo falando que, por exemplo, ninguém presta ou que você conhece tudo, Aham. tipo, isso é muita burrice. Mas eu acho que é por isso que tem os estereótipos. Porque a gente não conhece todas as médicos. Então a gente tem que dar um jeito de, tipo, condensar isso com o que a gente sabe. Tipo, extrapolar o que a gente sabe. Eu acho que é isso. Tipo, por exemplo, você pega uma pesquisa científica, por exemplo, que quer descobrir, sei lá, a quantidade de filhos média de uma pessoa. Ela não vai pegar 30 pessoas daqui, que é igual a gente faz. A gente tem a nossa família e os nossos entornos, que é um grupo muito específico dentro da sociedade. A gente pega pessoas aleatórias, fazendo perguntas de um jeito randomizado, tipo estatístico, para conseguir um dado que é uma média real, tipo, que representa a média da população. E daí a gente consegue fazer, tipo, em média as pessoas têm não sei o quê. Tipo, você usando pontos aleatórios, você consegue, sem fazer todo mundo, você consegue ter uma boa ideia de toda a população. Só que a gente não faz isso, a gente faz isso na nossa cabeça, com os 3 gatos pingados que a gente conhece, e acha que aquilo é uma diversidade imensa. E a gente tem certeza que todas as pessoas daquele tipo são assim, porque eu conheci 3 pessoas que tinham a mesma coisa. Então, como eu conheço uma outra pessoa que não é assim, tipo, sabe? É muito É, interessante isso. mas, por Sim. exemplo, quando você sai de um relacionamento e você fala, tipo, não quero mais. Homem não presta. Sei lá, tipo, por exemplo, um negócio desse. Tipo, você não conheceu todo mundo, tá ligado? Você não pode Exatamente. assumir que ninguém vai te surpreender e que você não vai Tipo, não gostar há de homem pra mim, ninguém. igual aquele meme da Xuxa, né? No Brasil não há homem para mim. Que a gente sempre Exatamente. conhece. Xuxa, melhore. Então, Sim. Então, exatamente. Quando você terminar um relacionamento, ou quando você estiver pensando sobre as pessoas do mundo, lembre que você não conhece todo mundo. E que ainda tem muita gente pra conhecer e que tem muita gente legal. Eu percebi isso na faculdade. Claro que meu curso só tem gente legal, né, no caso. Mas tem muita gente boa, assim, que antes eu olhava e não trocava ideia por pandemia, enfim. Mas quando eu troquei ideia, tipo, a pessoa foi muito parça, sabe? E, não sei, isso é uma coisa muito legal. Voltando, esse negócio da realidade que isso te surpreende positivamente, Entendi. entendeu? Entendi. Às vezes a É gente verdade. sente que a gente já conhece muito e nada vai surpreender a gente. É isso. Tipo assim, com pandemia, usando mais as redes sociais, eu acabei me aproximando de pessoas que eram próximas de mim, mas que eu não falava. Tipo, próximas, digo, da nossa escola, por exemplo. Pessoas do ano abaixo, por exemplo. Eu não conversava diariamente, mas eu tinha uma ideia de que aquela pessoa era legal. Uhum. E daí, só que, tipo, eu não sabia muito sobre a pessoa. Eu sabia que eu achava que ela era legal. Tipo, ela tinha uma personalidade legal, ela andava com pessoas que eu acho legal. Então, logo ela deve ser legal. E daí, quando eu me aproximei elas, eu me surpreendi muito positivamente. Porque a pessoa era legal, só que de um jeito que eu nunca tinha visto antes, sabe? Tipo, a gente acha que a gente já. É isso que você falou. A gente acha que a gente já conhece todos os jeitos de ser, todos os jeitos de falar, todos os jeitos de pensar. E não, a gente não conhece nem uma gota do oceano. Exato. Então, assim, É. consciência. Voltando ao que a gente conversou sobre no primeiro episódio, acho que a gente falou no segundo também, e agora vamos voltar no terceiro, que é a moral desse O livro. biscoito. Mentira. Você, biscoito. Do bebê. Você ter que joga no chão. consciência das coisas, entendeu? Esse é o ponto do livro. Esse é o ponto do livro. Você ter consciência das coisas, você ter consciência de você mesmo, você ter consciência do mundo. Isso te faz uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais. Menos hipócrita. Menos hipócrita. Exatamente. É consciência, gente. É difícil de adquirir, talvez, mas com. Porque assim, pra você ter algum tipo de consciência, você precisa parar pra pensar sobre isso, sabe? E. Refletir. Você precisa refletir sobre essas coisas. Só que às vezes você tá tão imposta no dia a dia e você acaba esquecendo de pensar. É. É engraçado isso. Até tem o poema lá da Clarice Lispector sobre isso. Por isso que eu acho que a comunicação é uma das coisas mais fantásticas do mundo. Tipo, pra você se comunicar com alguém, não é só pegar um pendrive, colocar aqui, tirar e passar pra você. Entendeu? Não é só isso. Você tem que articular o que você tá falando, você tem que fazer uma linha de raciocínio clara o suficiente para as pessoas te entenderem. No mínimo possível. Por isso que ler livros é diferente de ver série, na minha opinião. Porque a série tá te mostrando tudo ali e você tá criando aquela impressão na sua cabeça. Tipo, ela tá te mostrando e você Você não tá. queria expressão, você só vê. Não, mas quando você lê num livro. Tipo, tudo bem, quando você cria um filme, você vai mostrar as cenas de um jeito tal e tudo mais. Tipo, num livro é muito importante o modo como as coisas são, não sei. Acho que pra ler um livro você tem que pensar. Ponto. Tipo, pra você ver Sim, uma série, você não precisa pensar. Você só então, recebe. aquele. Eu acho que é isso. É. Eu não sei se eu mostrei pra vocês dois ao mesmo tempo ou só pra Ju.
Aquela youtuber que faz uns vídeos meio tipo. Sim, eu sigo ela. Como ficar sozinho com você mesmo, tipo, tudo mais. E ela falava que, nesse vídeo que ela fala how to be alone with your thoughts, tipo, como ficar, tipo, pensar consigo mesmo e tudo mais. Falava um pouco sobre se distanciar das redes sociais, mas ela falava que, tipo, ela falava, não veja filmes, tipo, vá dar uma volta sem seu celular ou leia um livro. E ela falou, tipo, eu fiquei muito pensando se eu deveria colocar isso de ler um livro ou não, porque você tá lendo, você tá se entretendo, mas querendo ou não, quando você lê um livro, a sua cabeça tá a mil, sabe? Você tá fazendo reflexões, você tá... É diferente de você só ser um espectador de uma série. Sei lá. Esse é um dos motivos pelos quais eu quero criar um hábito de leitura. Tipo, eu quero ser uma senhorinha que tem minha estante cheia de Bem livros. lida. Bem lida, entendeu? Tipo, eu quero chegar pros meus netinhos e dar, tipo, o livro. Ah, esse livro a vovó leu quando ela tinha 20 anos. E pensam muito sobre... Eu não sei, eu quero ser essa pessoa que é estimulada sempre, sabe? Eu não quero chegar, sei lá, com meus 70 Não anos, ou meus acomodada. 60 anos. E ficar só sentada no sofá, assim, tipo, vendo TV. Sim, meu pesadelo. Então, eu Nossa. quero ser uma pessoa ativa. Acho que é essa a palavra. Eu quero ser uma pessoa ativa quando eu for mais Sim, velha. mas é aquilo que a gente falou no episódio anterior, que é, né? Acabei de editar o episódio anterior, não Olha tá só. fresco. Sobre quando o cara fala que aquela mulher lá era igual a quando ela era 40 anos atrás. Tipo, ela não tinha vivido. Lembra que ele fala? Tipo, ela me perguntou, sei lá o quê, e eu queria ter perguntado se ela tinha vivido. Uhum. Porque ela era exatamente igual quando ela tinha 23 anos, sei lá. E depois ele fala, né, do livro, ele é meio hipócrita, porque ele fala que ele não conseguiria escrever mais um livro, que aquela época já tinha passado e não sei o quê. E por isso ele nunca mais conseguiu escrever. E daí é isso, eu não quero ser essa pessoa resignada. Mindset fixo que chama. Eu quero mindset de crescimento. A Luísa tem os papos de RH. Aqui é representante de RH, entendeu? Eu quero falar só mais uma coisa em relação a tudo isso que a gente conversou, mas é em relação à idade, que voltou na minha cabeça agora. Por exemplo, a gente tem uma ideia de como é uma pessoa, vamos lá, fisicamente, vou falar físico só, fisicamente com, sei lá, 40, 50 anos, por exemplo. Você tem a imagem de uma pessoa, como é que ela é. E é engraçado que, sei lá, um ano atrás, eu ficava pensando, nossa, tipo, as pessoas, elas são meio que iguais nessa faixa etária, sabe? Se você quiser mudar, daí você muda quando você chegar nessa faixa etária. Só que hoje em dia eu percebo que se eu ficar me cuidando desde o começo, passando hidratante, skincare, aquele negócio que a gente tava conversando, se fazer skincare, tipo, desde agora, por exemplo, quando eu chegar, sei lá, nos meus 50 anos, é um processo, entendeu? Então eu vou ver o resultado desse trabalho e desse processo que a gente teve. Mas Sim, só não é que você às vezes... chega lá e é aquele momento que tudo é decidido. Exato, e, tipo, rugas e etc. Tipo, não, tá ligado? É um processo, então Igual a nossa isso cabeça. volta. A gente não vai Isso virar volta do sábio só livro. por envelhecer. Isso me Tipo, lembrou talvez uma a gente tenha coisa. vivido mais. Eu não sei se desviar muito do assunto, mas é sobre idade também. Que eu vi Pode um vir. vídeo que falava sobre isso como... Porque assim, o Fran e a Lu sabem que eu tenho umas crises sobre eu estar perdendo tempo da minha vida e, tipo, eu vou passar essa idade e eu não vou, sabe? Já Eu vou ficar conversou sobre velha. isso, tá? Então, Todos eu tenho temos. muito... Eu, por muito tempo, tive muita crise sobre isso. E aí, eu vi um vídeo que falava sobre como, por exemplo, a infância, há uns anos atrás, não era vista como a infância que é agora, que, tipo, um tempo pra você aprender e brincar. Tipo, sei lá, era trabalho infantil, entendeu? Há, tipo, 100 anos atrás. Nem ou isso. então, quando você tinha... ou quando você tinha, tipo, 20 anos, já era casar e ter filhos. Hoje em dia não é mais assim. Então, Sim. sei lá, quando eu vi esse vídeo, me acalmou e eu pensei muito isso, sabe? Tipo, as idades é muito uma construção do que, sabe? Tipo, social, assim. Sim. E tudo bem, sabe? Não quer dizer que você tem 20 anos que você tem que fazer isso, que você tem que... Não tem coisas específicas que você tem que fazer a cada idade que você chega, sabe? Eu ia falar que, em relação a isso que você falou, por exemplo, os 50 anos que meu avô tinha na mente que ele seria aos 50 anos, meu pai já tem uma visão diferente e nós já temos uma visão diferente. Então, eu acho que como a gente tá aumentando a nossa expectativa de vida, também tá meio que esticando essa expectativa pra cada idade, sabe? Então, por exemplo, o que antigamente a gente pensava que faria com 50 anos, agora se faz com 70. Sei lá, sabe? Essas coisas. Sim. Isso eu acho legal. Isso eu acho muito legal. Porque se vive mais e experiencia mais coisas, né, também. Uma coisa que vocês estavam falando de idade e sobre essa expectativa, essa coisa. Eu lembrou de um tweet que eu vi agora há pouco, quando eu tava antes de gravar, que é o seguinte: 19 é o purgatório das idades. Nos 18 você tá no paraíso, nos 20 você tá na labareda. E nos 19 você tá na puta que pariu. Tu não sabe o que é que te espera. Enfim. Mas o que eu acho idiota é que, por exemplo, você tem 17 anos e 364 dias.
Você é uma criança, você só tem 17 anos. Você faz 18, você tem um dia de 18. Nossa, mas você é a maior de idade, olha, você já tem 18 anos. Tipo, não é porque passaram 2 dias que, tipo, agora eu sou. Mudou eu um negócio no papel. É isso. Não, isso é verdade. Não é por causa disso, tá Nossa, ligado? São inclusive, suas Tem a ver com as ações. nossas metas, né? Tipo, a gente acha que. É isso que você tava falando. A gente acha que a gente vai chegar com tal idade e tal coisa vai acontecer. Tipo, vou chegar com tal idade, logo eu não posso mais ter filho. Ou vou chegar a tal idade, tipo. Não, as coisas são um processo, tipo, as coisas acontecem. A gente se com o limita tempo. muito. A gente se limita muito. Só por Sim. idade, só por. Sabe, se eu quiser brincar de pole. Se eu quiser brincar Agora, de pole hoje em dia, tipo, vou te dar uma nossa, palha nada de impede, aniversário. tá ligado? Não, Tipo, a gente se limita muito, sabe? Então a gente pensa, eu sou muito velho pra isso. Mas Isso não existe. quem disse? Sabe? Quem Não, liga pra isso? Se você tá com vontade, vai fazer, sabe? Nunca é tarde. sim. Nunca, É Isso é uma exatamente mensagem. Acho que isso é uma ótima mensagem pra encerrar. Porque é um tom positivo. é um tom positivo, exatamente. É isso. E voltando só, um último ponto, último. Voltando naquele negócio lá do começo que você tinha comentado, Fred, de que a gente também se limita por as nossas profissões, que a gente é muito, enfim, definido pela profissão. Por exemplo, se eu perguntasse pra vocês, quem são vocês? Provavelmente uma das primeiras 3 coisas que vocês iam falar é, sou estudante. Tipo, parece que a sua De profissão... tal coisa. Oi? De tal coisa, por exemplo. Tipo, você não é isso, você está sendo. Entendeu? É um outro ponto, é uma outra mentalidade. Sim. Tipo, você é o Francisco, você é a Júlia, eu sou a Luísa. Mas eu não sou estudante. Eu estou sendo estudante Sim. durante o período de tempo. E essas caixas Nossa, limitam, sim. né? É aquela coisa do Tinder, né? Que você é um quadrado e daí você coloca todas as caixas que você tá dentro. Tipo, joga ali. E daí as pessoas do outro lado, e você também, vão ver, baseado nos seus estereótipos do que cada uma daquelas caixas significa, se aquela pessoa vai combinar com as coisas tipo, com você. Não é muito errado isso? Eu acho. Não sei. Eu não. Enfim. Horrível. Enfim. Mas é basicamente isso, gente. Não se limitem porque você... Não se limitar porque você tá em determinado rótulo. Então, por exemplo, você... eu acho que isso serve pra tudo, sei lá, inclusive sexualidade, por exemplo. Você fala, tipo, eu sou hétero. E daí, tipo, chega um ponto que você, sei lá, percebe que você gosta de uma pessoa do mesmo gênero. Tudo bem, sabe? Você não vai acabar o mundo porque você mudou de caixa, sabe? Você é uma pessoa de biologia. Todo mundo fala, não, ele é biologia, biologia. Você fica tão preso nesse coisa que depois você fica com medo de mudar e aquilo parece o fim do mundo, porque todo mundo vai pegar as expectativas que elas tinham da biologia que você encaixava e elas vão ter que te encaixar em outra caixa, porque você vai mudar. Mas daí é problema delas. Entendeu? Exato, daí é problema delas. Olha que só. Que bom. Então, não se limite. Olha que legal esse episódio. A gente pensava que não ia dar discussão. Não se limite. Eu falei, não vamos nos subestimar. Exato. Tenha consciência pessoal, consciência do mundo. Reflita, pense. É simples, entendeu? Só pense, entendeu? E às vezes, esse é legal do que... Última coisa. Isso é legal do que o Fred tinha falado do vídeo que a menina falou. Você não ter estímulo toda hora te faz pensar. Tipo, por exemplo, você tem tempo livre, mas usar vendo o YouTube, que é o que eu faço a maioria do tempo. Você não tá pensando, você só tá recebendo. E às vezes você precisa só não fazer nada. Literalmente, não fazer nada para... Essa era a frase que eu mais odiava quando eu era pequeno. O quê? É bom fazer nada. Eu também Eu era uma criança hiperativa, eu não conseguia. E a minha mãe falava, é bom fazer nada. Pra mim, aquilo era tipo, como assim? Eu sou uma criança, eu tenho que brincar, eu tenho que fazer 1000 coisas, eu tenho que, tipo, colocar cola no pelo do cachorro, sabe? Tipo. Mas eu acho que até hoje eu me sinto meio inútil. A gente se sente. É aquela coisa que também tem a nossa sociedade, tipo, de produção, que a gente tem que fazer e ser produtivo toda hora. Mas também aquilo da gente tipo, tem, às vezes, medo de ficar sozinho com a gente mesmo, sabe? Sim. Tipo, de refletir. Tipo, a gente quer só... Tipo, nossa, tem muita coisa me atrapalhando. Eu quero só pegar e enfiar minha cara nessa série pra não ter que pensar sobre nada que tá acontecendo. Exato. Mas alguma hora você vai ter que... Alguma hora você vai ter que enfrentar isso, ou você não vai mudar. Ponto. Exato. Você vai continuar a mesma pessoa que você começou, sei lá, então é isso, 1 ano atrás. Você coloca aqui nos comentários, conversa um pouco com a gente sobre os seus pensamentos e etc. E é isso. Foi muito bom conversar, adorei esse episódio. Foi ótimo, também. Então é isso. Nos siga no canal do YouTube se você tá nas redes nas plataformas de streaming.
Se você estiver nas plataformas de streaming, não deixa de conferir o nosso canal no YouTube, que provavelmente o link tá em algum lugar nas descrições. Siga a gente nas redes sociais, 3 de regra, qualquer rede social, menos LinkedIn, essas redes mais esquisitas aí. Qualquer rede social, vulgo Instagram, Facebook e Exato. Twitter. É. E beijos na alma. Tchau. Beijos.